participação de vocês. Então, bom dia a todos. Eu sou a Erika Ferrer, falando diretamente de Recife. Sou International Business Developer na Manifesto Games e também vice-presidente da Pernambuco, a Associação de Desenvolvedores de Jogos aqui do estado de Pernambuco. E hoje eu também serei a mestre de cerimônias do Big Digital. Vamos então para o nosso primeiro painel, os desafios do eSports no Brasil. Este painel discutirá os desafios dos eSports no Brasil para diversos atores envolvidos e o que é que o público de esporte pode esperar para os próximos anos. This panel will be presented in Portuguese. You find the link on the description or on the chat for the English translation, ok? Ivelise Sportin, sócia da Almus Holdings, vai ser a nossa moderadora do painel. Tudo bem, Ivelise? Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem. Aqui é Ivelise, sou da Almus Holdings, estou falando aqui de São Paulo. Ótimo. E aí, para formar essa mesa com a Ivelise, nós teremos o Yuri Fly Uchiyama, sócio, fundador e CEO da Gamers Club, e o Luiz Gustavo Pacete, editor do Meio Mensagem, podcaster e gestor de projetos especiais de conteúdo. Bom dia a todos, bem-vindos e um ótimo painel. Bom dia, obrigado. Bom dia. Queria agradecer aqui a presença do Yuri e a presença do Luiz, para a gente poder estar discutindo a questão dos esportes eletrônicos, né? Acho que é uma questão de um mercado que tem crescido bastante aqui no Brasil nesses últimos anos, e a gente tem uma questão agora que está provocando, parece, né, um crescimento maior, que é a questão da pandemia. E aí eu queria saber de vocês, assim, como que vocês acham que a pandemia afetou o mercado de esportes? Vocês acham que esse mercado aumentou, né? A gente tem visto muitas matérias falando que as pessoas estão jogando mais, estão se interessando mais, né? Como que vocês estão vendo isso? Vai lá, Yuri. Bom dia. Basicamente, é um momento diferente para todos, né? E todo mundo está tendo que trabalhar de outras formas. E eu enxergo, baseado nos nossos resultados, o que a gente fala com os nossos colegas, que o momento tem sido bom em termos de números para os esportes eletrônicos. Óbvio que a gente precisou de adaptações, mas as pessoas estão ávidas por entretenimento em suas casas. Os esportes tradicionais pararam de serem transmitidos ao vivo, agora estão passando reprises, e com os esportes eletrônicos a gente está conseguindo continuar os nossos torneios, aumentar até a nossa grade de transmissões. Do lado da Gamers Club, a gente mais que dobrou os números, então é um momento bem promissor para o cenário, porque ele já vinha em franco crescimento e também porque agora muitas pessoas que estão em casa procurando entretenimento estão conhecendo os esportes eletrônicos, e empresas que tinham interesse em investir para se comunicar com o mercado, com as pessoas no meio digital, estão querendo entender melhor os esportes eletrônicos, porque é o que está rolando, é o que está tendo de entretenimento ao vivo, de competições para as pessoas. Então tem sido um momento muito importante para a gente, e a gente tem que saber trabalhar e aproveitar a situação. Bom dia, pessoal do Big, bom dia a todos. Bom, complementando o que o Yuri falou, eu acompanho muito o cenário do ponto de vista das marcas, né, do ponto de vista das empresas que têm interesse em investir, e isso que ele falou do interesse faz muito sentido. O cenário de esportes como um todo vem chamando muita atenção nesse período dos executivos de marketing, porque as formas de entretenimento, inicialmente, elas minguaram, né? Os esportes, eles tiveram ali, o CBLOL, por exemplo, um momento de adaptação, até porque ele estava seguindo uma estrutura de uma grande estrutura, quase parecido com TV, com muita gente operando ali no backstage, mas logo eles se adaptaram e a coisa continuou, e muitos executivos de marketing pararam para olhar. Se eles não estavam olhando com atenção para esse ecossistema, eles pararam para olhar. Acho que foi um momento em que os esportes, a gente já sabia desse DNA digital dos esportes, e agora ele ficou cada vez mais provado, né, como uma alternativa de adaptação. E tem um fator interessante também, que aí é o lado dos games do ponto de vista do comportamento das pessoas, né?
a gente sempre falava que o desafio era convencer o C-level, convencer os tomadores de decisões, mostrar para eles a importância do cenário. Eles até sabiam que o filho, a filha jogavam ali um Fortnite, mas trabalhando em casa nesse período e tendo mais contato com os filhos, eu acho que eles começaram a entender também a força da cultura gamer, né? Então, acho que essas duas perspectivas. Então, acho que o cenário da pandemia provou o quanto que os esportes têm esse potencial digital. Tem alterações na forma como os campeonatos foram feitos? Vocês acham que foi uma adaptação tranquila ou foi muito difícil, né? Passar desse cenário que você estava falando, né, Luiz, desses grandes, dessas finais, né, que você tinha bastante gente lá como evento, né? Como você acha que foi feita essa transição? Os grandes eventos, eles sempre chamaram, as arenas chamaram muita atenção, principalmente dos anunciantes, né? Eu acho que quando você materializava o pessoal curtindo, acompanhando, mesmo aqueles que não eram hard gamers, mas o pessoal a audiência, isso chamou muita atenção e era um ativo muito importante para as marcas, né? Quando eu falo ali, no caso, estou dando um exemplo de CBLOL, que eles passaram a ter grandes estruturas, é que de fato eles tinham ali uma estrutura de backstage, de profissionais de áudio, de som, muito parrudo, né? Eu acho que nesse sentido, e aí é o que eu consigo dizer com mais propriedade, o Yuri pode falar das outras dinâmicas, nesse sentido eu acho que precisou ali de uma adaptação, né? Você já não tem aquela banda tão potente de transmissão, mas aí você migra isso e começa a trabalhar de forma digital. Mas olhando de fora, me pareceu uma adaptação muito rápida, uma adaptação muito natural, digamos assim. E, obviamente, que nesse momento existe a ausência desse cenário das arenas, mas a gente tem recordes e recordes de streamers e de audiência, né? Para as marcas fez diferença esse cenário, porque o cenário da arena ele é um cenário parecido com o esporte tradicional, né? Que acho que as marcas estão mais acostumadas, né? Como você vê essa inserção nesse cenário de streaming? Acho que ela é natural. Eu acho que ela só muda um pouco as opções, mas eu acho que como as marcas também estão se adaptando, estão aprendendo a trabalhar de forma ainda mais digital, eu acho que você até agiliza um pouco a tomada de decisão, agiliza um pouco a experimentação, porque antes, de fato, quando você tinha as grandes estruturas e com o modo de trabalho das marcas um pouco mais lento, digamos assim, né? Poxa, eu vou entrar nesse campeonato, eu vou trabalhar numa ativação aqui, eu vou trabalhar em parceria nessa arena, nesse campeonato. Eu acho que as decisões demoravam mais. Eu não estou falando que as coisas estão assim tão bonitas, né? Eu estou dizendo que isso pode acontecer. Então, eu acho que nessa dinâmica digital, está claro também para as marcas, é um ensinamento para as marcas, que você pode fazer coisas muito legais de forma ágil e de forma digital de fato. A gente sempre falava de ser digital, mas agora eu acho que você pode fazer isso de fato. E como as marcas estão tendo que lidar com isso em todas as suas pontas de comunicação, né? Imagine as grandes marcas que investiam em campeonatos de futebol, ou espetáculos, shows, festivais de música, elas também estão tendo que se adaptar. Eu vejo que a gente está vivendo num momento triste, diferente com certeza, mas a gente também tem que aprender com o que está acontecendo e evoluir através disso. E uma das primeiras mudanças que eu vejo é de paradigma de algumas pessoas de que as relações por vias digitais elas não acreditavam serem verdadeiras ou possíveis, né? Então, o próprio evento aqui mesmo está tendo que ser digital e não por isso perde sua qualidade. Então, obviamente, tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, mas, de fato, pode ser um bom evento, as pessoas podem ter uma boa relação, você pode ter uma boa reunião de maneira digital, e acredito que isso acelerou o processo de entendimento até das relações de trabalho. E aí, consequentemente, os esportes eletrônicos e as transmissões online têm vantagem disso. A Gamers Club, a gente está vivendo um momento onde a gente está fazendo uma expansão da nossa plataforma para ser multijogos, mas a gente é bem conhecido no mercado da América Latina por sermos um fomentador do Counter-Strike, que é um jogo que também muitas pessoas falam sobre violência, diversos temas, e que, no final das contas, eles estão entendendo melhor como que funciona o jogo
e também quebrando alguns paradigmas e alguns preconceitos que existem. Da parte da transmissão, a gente também era habituado, assim como o CBLOL, de ter uma transmissão em estúdio, presencial, os jogadores iam até lá todas as segundas e quartas-feiras, e a gente precisou fazer uma adaptação muito grande para que as pessoas que trabalham para essa produção e até mesmo os jogadores tenham que disputar das suas casas. E algo que eu vi diferente de outros mercados também é a vantagem que a gente teve na velocidade dessa adaptação, né? Então, a maioria das pessoas e das empresas já tinham autonomia para fazer home office, já tinham as ferramentas necessárias para se trabalhar da sua casa. Então, a gente conseguiu colocar isso em prática com qualidade, de uma maneira muito rápida e, como o Luiz citou, a gente está vivendo um momento de grandes recordes, né? Então, tivemos recorde, e até é curioso, assim, disputas nos canais de stream, o CBLOL bateu um recorde, o Gaules, que é um dos grandes casters de Counter-Strike, bate um outro recorde em partida do MIBR, o CBLOL bate recorde de novo, Counter-Strike bate recorde de novo. Então, e a gente está falando de mais de 300 pessoas em uma única plataforma, 300 mil pessoas em uma única plataforma simultaneamente assistindo, né? Então, são números que crescem cada vez mais e chamam cada vez mais a atenção das marcas, que no final das contas, todo mundo quer falar com mais pessoas, né? Então, eu vejo um paralelo com o UFC, que às vezes as pessoas falavam, mas isso aí não é esporte, isso aí nunca vai ter patrocínio. E eu não enxergo que seja dessa forma, porque a partir do momento que tem audiência, as pessoas têm interesse em entender melhor aquele mercado, por mais que não conheçam. Como que vocês veem as perspectivas futuras para o mercado aqui no Brasil, né? Vocês dois estão falando de crescimento, né? De um aumento muito grande desses números, né? Como é que vocês veem o mercado brasileiro, né? Como é que vocês acham que isso vai se desenvolver? Eu vou falar do ponto de vista de negócios, né, que eu venho acompanhando bastante. Até só o que o Yuri estava falando da parte digital, só rapidinho uma menção. O YouTube, quando a gente começou esse boom das lives no YouTube dos sertanejos, dos artistas, o YouTube ele pegou do YouTube Gaming as policies, as adaptações, porque ele já vinha com uma curva de aprendizado do público gamer nas lives, e ele teve que aplicar no YouTube tradicional, vamos dizer assim. Isso foi um exemplo muito interessante quando o Yuri estava falando dessa questão do digital, da cultura digital. Eu achei muito interessante. Então, o YouTube Gaming, o público gamer, servindo de referência para o YouTube nas lives que depois se tornaram aí um boom de audiência, né? Só um adendo, e eu agradeço bastante os sertanejos aí pelas lives, porque isso mostrou que as lives performam tão bem para as marcas e fez com que chamasse atenção para o nosso mercado também. Isso foi muito bom. Acho que foi legal essa integração, né? Também da música com o game. Acho que mostrou que depois a gente começou a acompanhar o show do Travis Scott no Fortnite, essa intersecção, acho que começa a mostrar que a cultura gamer, esse ambiente, não é só sobre jogo, né? É sobre cultura digital, é sobre comportamento, é sobre estilo, sobre várias coisas. Ô Yuri, eu vou começar a falar um pouquinho do futuro sobre a perspectiva de negócio, depois eu deixo para você ter mais propriedade para falar do cenário. Do ponto de vista de negócios, quando a gente fala de marcas entrando, a gente sempre discutia a maneira como as marcas iam entrar, né? Porque a gente viveu várias ondas. Primeiro, as marcas percebendo esse ecossistema. As marcas que a gente chama de não endêmicas, né? Aquela que não fornece um notebook ou um equipamento que seja utilizado para a performance do jogador. Uma marca de shampoo, uma marca de salgadinhos, de bebidas. Essas marcas, elas entenderam o potencial, elas entenderam os bilhões que esse mercado movimenta, mas elas tinham muita dúvida de como entrar, o que eu faço, né? Nessa segunda fase, a gente começa a ter muitos casos de marcas, e marcas que entraram por meio de um patrocínio a uma equipe, por meio de uma ativação, mas com uma discussão muito forte do tipo, não leve para os esportes as lógicas que você leva para outras formas de investir em marketing. Tente entender esse terreno. E aí depois, essa terceira onda, eu acho que é a onda que a gente está vivendo, é que começou a haver uma transição, uma troca. Muitos profissionais do cenário de esportes começaram a ir para as grandes marcas, né, para uma Unilever ou para outras empresas, levando um pouco desse conhecimento, e profissionais de agências e de empresas de marketing também vieram para o cenário. Tem CEO de grandes equipes hoje que veio de agência de publicidade.
Então, eu acho que numa perspectiva futura, eu vejo mais profissionalização, eu vejo um maior entendimento do cenário conversando com o lado de negócios e de patrocínio, e eu vejo muitas oportunidades, sobretudo para profissionais de vários segmentos dentro do ecossistema. O número de jogadores é algo que a gente vê que cresce cada vez mais. Algo bem curioso é que existem jogos onde nós vemos picos e vales nos gráficos de usuários ativos, mas se a gente for olhar o gráfico de usuários ativos sem pensar em jogos, a gente não tem nenhum vale, é só pico, é sempre crescimento, está numa constante crescente, né? Então isso é uma coisa que chama a atenção de todo mundo. E eu acredito que existem fases que o mercado vive, né? Então, os esportes lá atrás, na época que eu tentava ser um competidor lá em 2002, então, há 18 anos atrás... 2002. A gente vivia uma outra cena, onde eram vários jovens, que a gente nem chamava de esporte eletrônico, era simplesmente jogo, onde a gente já tinha algumas competições e buscava se divertir e até profissionalizar em alguns sentidos. Mas um dos grandes problemas que a gente vivia naquela época era a falta de compreensão das marcas e até de resultados para as marcas em patrocinarem esses eventos, porque a gente não tinha grandes formas de nos comunicarmos com o público, com a audiência, né? Então, a maneira como a gente assistia as partidas eram linhas de texto. Eu muitas vezes acordava 4 horas da manhã para assistir um time brasileiro jogando e não tinha como assistir a partida ao vivo. Eu entrava no site e eram linhas de textos falando: fulano eliminou tal oponente 1-0. Era assim que a gente torcia, né? Depois a gente passou para o áudio e agora com o advento de podermos ter transmissões ao vivo com ótima qualidade, muitos profissionais envolvidos. Então surgiu essa oportunidade de empregos específicos para o nosso mercado. Então já profissionalizou mais o cenário. Isso ajudou a aumentar a audiência. O aumento dessa audiência proporcionou a chegada de marcas que antigamente as únicas patrocinadoras eram endêmicas, né? Então computador, periféricos. E agora a gente está atingindo bancos, bebidas, bens de consumo. E isso é o que com certeza vai fazer com que o negócio seja sustentável e cresça, né? Todo esporte precisa de dinheiro e os investimentos de patrocínio são extremamente necessários. Hoje, o esporte eletrônico cresce bastante, primeiro pelo amor das pessoas envolvidas, que colocam muita energia, muita força para que isso aconteça. Temos investidores e agora a chegada das marcas, e é isso que vai fazer o nosso cenário crescer. E vejo muito espaço. Vocês dois falaram coisas sobre questões de profissionalização, né? Eu acho que a gente está ficando com o mercado mais profissionalizado, né? Acho que isso é uma tendência que a gente tem visto com os times. E aí, até mesmo, eu acho que na questão das marcas, né? Das marcas terem pessoas que entendam esse tipo de esporte, né? As possibilidades do que elas podem fazer e tudo mais, né? A gente tem um curso de esportes na FIA e a gente tem visto que o perfil dos alunos é muito variado, né? Então, tem pessoas que vêm de marketing, tem jogadores, tem donos de time, e a gente tem visto que tem espaço para muitos profissionais diferentes trabalharem na área, né? E eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Eu acho que muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui têm o sonho de trabalhar na área, né? Muitas têm o sonho de serem jogadores profissionais, mas a gente tem muitas oportunidades diferentes, mesmo para quem não vai ser jogador, né? Que oportunidades de trabalho vocês veem na área, né? Do lado da comunicação, do lado do marketing dos negócios, eu nunca fui, diferente do Yuri, por exemplo, eu nunca fui um jogador, nunca fui um hard, um jogador muito envolvido. Eu gostei do assunto, eu fui atraído por essa paixão que o Yuri comentou, né? Mas às vezes eu percebo que as pessoas elas se interessam em trabalhar nesse segmento, mas elas se assustam um pouco, do tipo,
eu não manjo de games, putz, meu, eu não sei sobre programação, eu não sei sobre como ser um desenvolvedor. Eu diria que existem oportunidades dentro desse ecossistema muito variadas, como você disse, Evelise, do lado de marketing, do lado de comunicação. Então, se você faz bem, se você trabalha bem com PR, se você trabalha bem com uma estratégia de marketing, com uma estratégia de social, o ecossistema precisa dessa expertise, né? Então, eu diria assim, tenta entender, se aprofundar, mas não se assusta, né? Às vezes as pessoas acham que é complexo, porque tem muitas franquias, Não se assusta, tenta entender, mas entende como que aquilo que você faz bem pode ser útil dentro desse cenário. E oportunidades, existem muitas oportunidades. Eu gosto de falar aqui no ecossistema do esporte eletrônico, existem inúmeras possibilidades, e é importante as pessoas entenderem um pouco dessas categorias dentro desse ecossistema. Então, primeira coisa é o jogo, né? Então, existem diversos jogos. Você pode trabalhar com o jogo, seja um desenvolvedor, seja no RH, no financeiro, no marketing daquela empresa que desenvolve o jogo. Então, só o jogo tem N possibilidades, como qualquer empresa. Depois você parte para a célula de eventos/competições. Então, mesma coisa. Imagine uma empresa de eventos e você pode ter N possibilidades dentro dessas empresas. Você pode se tornar um jogador profissional, que é um outro ponto que a maioria das pessoas gostam. E eu gosto de frisar bastante para as pessoas, quando eu converso sobre como se tornar um profissional, quer ser um jogador profissional, que com certeza é muito divertido quando você é jovem, assim como eu quis ser jogador de futebol um dia, agora a galera quer ser jogador profissional de esportes eletrônicos, que você entenda que é possível sim, mas que é uma jornada que não é garantida e não é fácil, né? Então, como que você utiliza o seu tempo aplicado praticando o jogo para também desenvolver outras habilidades de soft skills, para você ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor no futuro. Então, liderança, comunicação, pensamento estratégico, para que você possa ter todo o networking, para que você possa também se divertir, tentar chegar lá como profissional, mas que se não for um profissional, que você possa aplicar esses aprendizados, esse tempo que você usou em outros âmbitos da sua vida. Eu acredito muito que o esporte eletrônico também é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional, assim como qualquer outro esporte, onde, quando meu pai me colocou para jogar bola, ele acreditava que isso ia ser bom para mim. Eu acredito que, se bem acompanhado, isso também vai ser bom para o futuro das pessoas, né? E aí, dentro de jogador profissional, a gente tem os times, né? Junto com os jogadores profissionais, a gente tem os times, e aí é a mesma coisa. Imagina um clube de futebol onde você tem N possibilidades de comunicação, de marketing, de fisioterapeuta, psicólogo, gestor. Então, muitas possibilidades. Aí você tem os fãs. Então, a gente pode ter empresas que, todas essas empresas têm que se conectar com os fãs de alguma forma. Então, conteúdo, social media. Então, você pode trabalhar de diversas formas. A própria parte da criação de conteúdo, seja de live, quanto de VOD, para você trabalhar também e alcançar mais pessoas. Então, pensa numa empresa de conteúdo, geração de conteúdo, uma grande empresa de mídia. Mesma coisa, as mesmas oportunidades. E a parte das marcas, onde você pode estar trabalhando, tanto criando projetos e comercializando para essas marcas, quando estar dentro de uma grande marca que quer se comunicar com esse público e ser um gestor de marketing que faz essa conexão com o público de esportes. Então, são possibilidades muito grandes, assim como de um mercado tradicional de esporte. E não é só ser um jogador profissional do game em si. Só um complemento, Ivelise, desculpa, esse cenário que o Yuri descreveu, foi criada uma indústria que faz de empresas especializadas que tá em expansão, né? Então, agências especializadas, agências de eventos especializadas, agências de social especializadas, de criadores de conteúdo. Então, tem também, além do trabalho nas equipes, do trabalho inserido ali na indústria, tem uma cadeia de prestadores de serviço que está crescendo de forma também muito, muito interessante. E a profissionalização, ela veio muito forte, de fato. Quando a gente começou a Gamers Club em 2016,
eu era o cara que comercializava os patrocínios, aí depois voltava e atendia o telefone aqui, fingindo que era outro no atendimento, e aí ajudava na criação, e aí aos poucos nós fomos crescendo, hoje somos mais de 90 pessoas aqui em Sorocaba, e a gente conseguiu trazer pessoas com experiências no seu mercado, que tinham interesse em trabalhar com esporte eletrônico, e conseguiram nos ajudar muito nessa profissionalização do nosso lado aqui. É que eu acho importante, porque eu acho que tem muitos tipos de oportunidades, até às vezes quando as pessoas não enxergam, né? Então, você estava falando, psicólogo, né, que trabalha dentro dos times, até, por exemplo, direito, né? Hoje em dia tem advogados especializados na questão dos times, na questão dos clubes, né, nos contratos. Tem todo o pessoal da administração também, né, que trabalha aí mais com a administração direta dos times e das marcas. Então, eu acho que eu tenho visto assim uma quantidade enorme de oportunidades, né? E eu acho que pensando em dicas para o pessoal, acho que é pensar não. Aí vocês me falam, né? Enquanto a gente aguarda aqui para abrir para as perguntas. Mas acho que é questão não só do jogar, mas a questão de ver essas outras oportunidades, né? Vocês veem outras oportunidades? Pensando em outros tipos de graduação que as pessoas podem fazer, eu estava pensando um pouco quais são os profissionais que faltam no mercado, que vocês sentem falta. Cara, hoje em dia, quando a gente vai contratar e abre alguma vaga, eu não vejo a ausência de interessados ou de conhecimento como eu via há muito tempo, assim. Então, como você citou, temos advogados, pessoas que trabalham com gestão de pessoas, RH, também não tivemos dificuldade, marketing não temos dificuldade. Óbvio que existe a dificuldade pelo nível de experiência, algumas coisas que você quer quando você busca alguma vaga, mas que é de qualquer tipo de mercado que você tem desafios da formação de pessoas. Mas, fala assim, existe essa skill que eu gostaria que tivesse, não vejo mais tanto assim. Lá atrás, eu via uma dificuldade de pessoas, até o Luiz pode falar mais sobre isso também, mas lá atrás eu via de pessoas que tinham dificuldade em se conectar com marcas, né? Então, era normalmente os fundadores das equipes que tinham que fazer essa comercialização, e ele era um cara muito apaixonado por esporte eletrônico, que criou o seu time, até tinha conhecimento de negócio por uma outra experiência prévia, mas ele não necessariamente tinha relacionamento com marcas. Eu sentia que naquela época faltava muito executivo de vendas que tinha conhecimento do esporte eletrônico e conexão com grandes marcas, mas hoje já não vejo mais. Então, parando para pensar e olhar assim, hoje mesmo não enxergo algo que eu fale, cara, falta um tipo de pessoa especializada, não vejo, não sinto essa dor assim, pelo menos para mim aqui. Yuri, tem um... Luiz, eu preciso abrir para as perguntas. Pode. Eu vou abrir aqui para as perguntas do pessoal. Então, o Giovanni está perguntando como que vocês veem a questão da experiência, né? Ele fala que a área de esportes para trabalhar remotamente, né? Que com a pandemia as pessoas sem experiência estão ficando para trás nas contratações remotas, né? O que vocês acham? Como empresário, não tenho visto dificuldade nas contratações remotas. Na verdade, para mim, elas têm facilitado, né? A gente sempre teve uma política de contratar pessoas para trabalhar no nosso escritório. A gente construiu um espaço legal aqui em Sorocaba, interior de São Paulo. E a gente sempre pediu para que as pessoas se mudassem para Sorocaba. E isso, algumas vezes, impedia que alguns possíveis bons candidatos se inscrevessem. E agora, com a situação atual da quarentena, do isolamento, a gente tem flexibilizado essa política nossa e tem facilitado. A falta de experiência no mercado de trabalho, ela é
é um grande dilema, na verdade, né? Porque as pessoas que contratam querem pessoas com experiência para ajudarem a ter resultados mais rápidos, mas sem oportunidade você não tem experiência. Então, não é um dilema só do mercado de esportes eletrônicos, como geral. Então, acredito que o que eu vejo das pessoas se destacando muito, não sei dessa pessoa específica que mandou a pergunta, mas o que eu vejo muito acontecer dentro do mercado de esporte eletrônico é a pessoa tomar iniciativas que ela consiga apresentar resultados, mas são projetos próprios. Então, narradores que querem uma oportunidade para narrar, criam seus canais e narram e vão enviando para as empresas contratarem eles. Quem trabalha com social media, pergunta se um amigo que ajuda e mostra os resultados do crescimento daquela pessoa. Então, eu vejo muito... Eu não estou falando que é a única forma, mas criar alguns projetos seus é uma forma de ter destaque num processo e ter experiência sem necessariamente ser contratado por alguém. Ou até programando, né? Você pode... Fiz um aplicativo aqui para mostrar tal coisa. Então, a criação dos seus próprios projetos, eu sempre dou uma dica, sempre falo como dica para as pessoas criarem experiência e mostrarem essa experiência. Acho que a contratação remota ela até abre uma oportunidade de descentralização, né? Se o mercado de games já era descentralizado do ponto de vista regional, hoje você pode pegar um talento do Nordeste, do Sul e sair do eixo. Eu acho que também tem essa oportunidade de descentralização. Tem mais uma pergunta aqui, tem uma pergunta da Carol, né? Ela fala aqui o que vocês acham sobre as questões de gêneros em campeonatos, né? Porque é um mercado predominantemente masculino, né? E ela fala, tem poucas pessoas trans ou mulheres. O que vocês acham? Esse ponto, ele sempre, quando pega do lado das marcas, as marcas hoje estão sendo muito cobradas por propósito, e as marcas têm se posicionado muito, e eu sempre, em muitos casos, eu escuto do lado das marcas essa preocupação. Primeiro, com um ambiente que não seja um ambiente tóxico e um ambiente que tenha diversidade. De fato, eu acho que precisa existir uma evolução nesse sentido, mas eu acho que o próprio ecossistema, as próprias comunidades hoje estão vendo a necessidade disso, que não é uma bolha, né? Então a gente vê várias discussões, não só sobre racismo, mas sobre misoginia, sobre a forma como são tratadas as mulheres. Eu acho que tem uma evolução aí, precisa evoluir muito, e é um ponto que as marcas ficam muito atentas e sempre se questionam muito. Na Gamers Club, cada empresa tem as suas próprias políticas na hora de organizar o campeonato, né? Não existe uma direção global ou algo do tipo que cria essas diretrizes. Então, cada um pensa do seu jeito. No caso da Gamers Club, a gente tem 2 tipos de eventos: os gerais e os específicos. Então, existem as nossas ligas de Counter-Strike, Gamers Club Masters, Clutch, os grandes campeonatos que nós somos que são mistos. Então, não importa a maneira como você se considera, você se inscreve e pode jogar à vontade. E ouvindo o público, nós criamos os específicos. Então, tem um campeonato universitário. Aí as mulheres pediram, temos as ligas femininas. E nós fazemos baseado naquilo que a comunidade pede e o que a gente acredita também ser certo. Então, nós não temos ligas, as grandes ligas, essa liga é masculina. Não, são ligas gerais, mas para fomentar algum cenário específico, criamos ligas específicas. Então, quem joga a liga feminina também pode jogar a liga profissional. Então, a gente faz esse tipo de atividade para fomentar aquele grupo. E no caso da Gamers Club, a nossa política da liga feminina, por exemplo, é a maneira como você se enxerga. Então, e como você se declara. Então, existem trans que jogam a liga feminina. Tem uma outra aqui que tem 2 parecidas, né? Uma do Horácio, outra do Ezequiel, que eu vou fazer um resuminho aqui, até por causa do tempo, mas eles estão falando um pouco como é que faz a captação de recursos para os eventos, né? Porque acho que já tinha dificuldades antes em como é que vai funcionar esse cenário agora, né? Acho que mais ou menos assim consigo resumir os 2, né? Como é que funciona a questão dos eventos online, dos investidores. Quer falar, Luiz? Eu vou falar, eu acho que quando você olha agora para a questão online,
Não é uma coisa simples, eu acho que simplifica, porque como eu estava falando lá no começo, em relação às estruturas e tal, mas eu pegaria o que o Yuri estava falando na parte dos profissionais. Você precisa se expor e você precisa sair no trabalho de formiguinha também. Assim, não faltam oportunidades. Eu acho que aumentou o número de empresas ou investidores com atenção para esse cenário. Eu acho que a questão é encontrar a pessoa certa e a questão é saber como levar o seu projeto, né? Eu acho que é uma questão aí de paciência, uma questão de estar em conteúdos como esse, de entender como as coisas funcionam, mas eu acho que agora, sobretudo no universo digital, eu acho que as possibilidades elas aumentam ainda mais. Não estou falando que é um cenário bonito, porque no fim das contas as pessoas estão disputando por investimento, né? Não é um cenário perfeito, mas eu acho que existem possibilidades sim. Eu acredito que você tem que pensar no produto que você tem e qual que é o seu público, assim como quando vai comercializar qualquer coisa, né? Então, seu primeiro evento, talvez grandes marcas exijam resultados para investir o tempo até para conversar com você de uma maneira que não é o que você tem hoje. Se você já tem mais experiência, você já pode apresentar expectativas maiores. Então, é muito entender o que você tem no momento, quais são as marcas, ficar bem antenado nas marcas que estão atuando no mercado e propor isso. Mas não existe almoço grátis, né? Então, as marcas, elas sempre querem resultados. Então, na hora de conversar, é sempre pensar qual é o tipo de entrega, clique, view, sempre buscar atrelar o patrocínio, o investimento como, obviamente, um desenvolvimento ao cenário e como que você vai fazer isso, mas também quais são os resultados de forma prática para aquele patrocinador investidor. A última pergunta aqui, para a gente finalizar, o Ramon pergunta sobre... Está falando um pouco do Fortnite, né? E dessa relação com a música, né? E se vocês acham que é uma tendência aí do futuro... E até eu coloco uma pergunta aqui, como é que vai ser essa relação com a música brasileira, né? A gente já tem algumas coisas do Emicida, que fez a trilha sonora de alguns jogos. Como é que vocês acham que vai ser essa relação? Pode ir, Yuri. Bom, eu acho fascinante essa discussão, porque essa conexão entre música, entre games, entre cultura digital, eu acho super importante. Eu acho que é sim uma tendência. Eu acho que não só na época do DJ Marshmello em Fortnite, isso já ficou claro. Hoje, depois de Travis Scott, a gente já tem casos no Brasil. Eu acho que o rap também é muito presente. Eu acho que é importante, e isso é um ponto que chama muita atenção também das marcas. Não é só sobre games, não é só sobre o jogador, é também sobre pessoas que gostam de unir essas duas culturas. Eu vejo como uma tendência, eu vejo que é um tema para a gente ficar muito ligado, porque vai rolar muita coisa nos próximos meses aí. E que jogadores são pessoas, né? Ele não é só um jovem que fica comendo salgadinho e tomando refrigerante na frente do computador. As pessoas têm gostos diferentes, né? Então, quando você pensa numa partida de futebol, existe diversos tipos de pessoas com diversos gostos diferentes. Então, são pessoas que estão ali e têm hábitos diferentes. Todas as pessoas têm hábitos diferentes. Então, essas pessoas também ouvem música, e ouvem músicas diferentes, não existe só um estilo, né? Não é porque você joga futebol que você coloca o rap lá e todo mundo vai gostar. Mesma coisa para os games também. Hoje mesmo a gente vai ter um campeonato, a gente tá unindo esses mundos. À noite tem show do Emicida, Tropiquilas, então tá até aproveitando também para fazer live em conjunto. E é algo que vai crescer cada vez mais, que é mostrar que o esporte eletrônico não é só uma fonte de adrenalina e competição ao jogador, mas sim uma fonte de entretenimento para quem está assistindo em casa. E a gente, com certeza, tem que aprender com tudo que já foi feito historicamente no entretenimento e também colocar a nossa pitadinha de sal ali para ficar mais legal. Só caso aqui no Brasil, a Som Livre levou recentemente o pessoal do Haikais para o Avakin Life, um jogo de uma desenvolvedora inglesa. Já tinha uma parceria com a Lesha em Just Dance também. Então tem muitos casos interessantes. Tem o Alok no Free Fire também, né? Alok também. O Alok tem até um personagem no Free Fire, né?
Bom, gente, a gente está encerrando o nosso debate aqui. A Érica volta para falar com a gente. Estou de volta. Muito obrigada, Evelise, Yuri, Luiz. Eu acho que o painel foi bem produtivo, vocês falaram várias coisas, lado de marketing, o que é que as marcas estão cobrando, como as pessoas se prepararem. Com certeza tem muita gente que está assistindo que quer ser jogador profissional, feito o Yuri falou, e é bom a gente lembrar que aquele sonho de ser jogador de futebol ou ser jogador de esportes pode te levar para um caminho que você vai aprender muita coisa no caminho, e aí no final, se aquele plano não der certo, você vai ser um profissional com outras qualidades, né? Acho que o Yuri falou bem isso. Então, mais uma vez, muito obrigada por vocês terem participado da primeira sessão do primeiro Big Digital. Foi um prazer tê-los aqui. E antes de encerrar o painel, eu queria dar só um aviso, que a gente está só começando, pessoal. Stay tuned, fiquem com a gente. Não esqueçam de compartilhar o link do canal, comenta, marca seu amigo, compartilha o link. E a gente volta daqui a 5 minutos com o próximo painel, que é gerenciamento de riscos para o seu estúdio de games. Não saiam daí. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente.